Sabe, gente, há um momento que a gente precisa se permitir ser amado. Os homens do nosso tempo andam tão feridos, tão cheios de dores e cicatrizes, que às vezes não sabe sequer trocar afeto. Não sabe trocar afeto. Me lembro que há anos atrás, no meio de um culto, uma irmã trouxe seu marido, que pela primeira vez estava ali naquele culto. Ele nunca tinha entrado numa igreja, não sabia nem que diabo era igreja. Todavia lá estava ele. Não sei o que a mulher argumentou, mas conseguiu levá-lo para o culto. E ela me apresentou seu doce marido. E quando eu saudei, eu abracei e dei um ósculo, não é óculos, é ósculo, um bacio, um beijo. E ele, desconcertado, recebeu o meu beijo desconcertado. E quando chegou em casa, ele disse para a mulher dele: aquele seu pastor é gay. Não, nenhum problema. O que eu estou te dizendo é que a gente anda com tanta dificuldade de trocar afeto que a gente não se sente seguro no afeto do outro. Para ele, era uma tentativa de sedução. Ele não soube ser abraçado, nem soube ser beijado. Talvez nunca tenha recebido um beijo do seu pai. Quem sabe, pode ser. Quem sabe nunca sentou no colo do pai dele, nunca afagou o rosto do pai, nunca deu um beijo. Então não sabe o que é afeto. No culto, às vezes a gente tem esta quebra de protocolo para tentar fazer com que a gente seja um pouco mais humano, porque a vida tem nos desumanizado um bocado, sabe, gente? Embrutecido, né? E tomara que você tenha conseguido trocar algum afeto. Se não, volte no próximo culto, você vai trocar afetos responsáveis que podem curar você. Amém? Boa noite, vocês estão aí ainda, não foram embora? Ok, tudo bem. Hoje de manhã, quero saudar a todos que estão me ouvindo, seja lá onde for, seja na TV, seja na internet, seja na rádio, seja aqui presencialmente. Hoje, mais cedo, lá da África, eu recebia mais um comunicado que nossos irmãos estão lá em Nampula, prontos para cearem conosco hoje. Então, a todos os que de forma presencial ou não estão nos acompanhando esta noite, ou em outro dia qualquer que você nos assistir, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, ou em qualquer outro canal, a minha saudação é muito fraterna a todos vocês. Sejam bem-vindos, irmãos queridos. Hoje de manhã nós ouvimos uma mensagem muito lúcida. A graça de Deus estava com o pastor Jean esta manhã. O Espírito de Deus nos trouxe uma palavra com tanta nitidez, Jean. Eu fiquei pensando a tarde inteira na palavra que você pregou. Me fez tanto bem, amigo. Me fez tanto bem. Deus realmente estava contigo, te dando graça na palavra. Fui muito abençoado. E embora eu tinha um outro conteúdo, essa palavra me afetou tanto que eu mudei o conteúdo por causa dela, viu? Se eu pudesse, eu copiava ela aqui, reproduzindo à noite, mas eu não tenho essa habilidade, né, de estar reproduzindo. Quase que eu falo para tu repetir tudo de novo.
Então, embora eu não vá usar o conteúdo do pastor Jean, quero sugerir que você vá tanto ao YouTube quanto ao Facebook, que eu acho que é mais fácil de você acessar esses dois canais, e assista o culto desta manhã. Foi surpreendente, foi maravilhoso. Muito bem, gente, queria pedir que você abrisse sua Bíblia na carta, ou na epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 18. São Tiago é um dos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o bispo de Jerusalém, o episcopo de todo o conselho apostólico de Jerusalém. Sua relação com Jesus era muito intensa, pois este é um dos irmãos de Jesus. Este homem tem conteúdos extraordinários. Sua palavra é extremamente contundente. Para você ter uma ideia, este foi o último livro canonizado pelo Conselho dos Bispos, quando o cânon das Escrituras foram estabelecidos e filtrados pelo Conselho Episcopal, dos 5 bispos que governavam a igreja na ocasião. Eles então, com muita dificuldade, inseriram esta epístola legitimamente de Tiago, porque Tiago é um cara salgado. Ele não é um cara que tem um evangelho que refresca. Ele é contundente. E toda vez que eu leio Tiago, eu tenho uma impressão, estudando a mente por trás do escritor, uma mente extremamente lúcida para orquestrar a expansão da igreja naquele momento de extremo conflito, quando o governo romano, conluiado com o grupo dos judeus radicais, eles lançavam nossos irmãos no cárcere. Alguns deles foram comidos pelas bestas feras nas arenas, outros foram esquartejados. Era uma espécie de disciplina padrão para inibir o avanço do evangelho. E Tiago lá estava, superando aquela crise. Crise, sabe o que é crise, não é, gente? Tem de muitas naturezas, mas a crise da igreja naquele momento foi uma das crises mais cruéis. Estou falando logo do primeiro século, e é esse Tiago que vai escrever esse fragmentozinho do texto de sua carta que eu quero ler com você. Tiago capítulo 1, versículo 18. As sociedades bíblicas organizaram esta carta, ou a Bíblia está organizada assim, em capítulos e versículos, para facilitar o nosso acesso ao texto agudo que a gente quer tocar, não é? Mas é uma carta, originalmente não tem capítulo, não tem versículo, é uma carta discorreita, mas para facilitar o nosso acesso, aí está, Tiago capítulo 1, versículo 18, que é uma interferência humana no texto bíblico, né? Para nos facilitar. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Repetindo, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago está dizendo que Ele, referindo-se a Deus, Ele gerou-nos por um elemento, um divino sêmen, uma divina semente, que Ele chamou de palavra da verdade. Nosso interior, nós cristãos, seja lá de que ordem denominacional,
Nós fomos iluminados, gerados, nascemos pela palavra da verdade. O primeiro contato que nós tivemos com o mundo espiritual, com o mundo da fé, foi o nosso novo nascimento. Esse novo nascimento, essa nova criatura que surgiu a partir da interferência de Jesus na nossa vida, o encontro que nós tivemos com Ele, que foi supra-intelectual, o foi também, mas nossa relação com Jesus, ela não é uma relação meramente histórica. Nós cremos na historicidade de Jesus, mas além de crer nessa historicidade, a nossa fé não está pautada no exclusivo movimento do nosso intelecto. O é também, porque a fé não é burra nem emburrece ninguém. Mas nós fomos gerados no nosso espírito. Nossa vida foi interferida. Nós tivemos a interferência da palavra em nossas vidas. A palavra nas suas múltiplas manifestações, seja a palavra literária, seja o verbo vivo, o verbo que substantivou Jesus, o substantivo que encarnou e se tornou verbo, ele nasceu em nós. A Torá também é a palavra dita pelo profeta também é a palavra. Nosso interior é propenso, ele tem um pendor natural, ele se inclina naturalmente à palavra que por origem nós fomos gerados. Nós fomos gerados por esta força, por esse poder que regula nossa mente, nosso coração, a palavra que trouxe sentido à nossa vida, que organizou o nosso homem interior. A palavra é o ambiente onde a nossa alma está ancorada. A palavra é o lugar da nossa fortaleza. A palavra é o ambiente da nossa fé. A palavra é aquela que, quando nós fomos introduzidos na fé, e aquelas placas tectônicas inseguras do nosso coração se moveram, e que novos continentes surgiram na nossa vida, a palavra da fé estava ali, gerando e dando sentido ao caos existencial que habitava dentro de nós. A palavra é aquela que não só gerou o mundo que nós vemos, mas a palavra é aquela que deu sentido ao caos existencial que nós estávamos mergulhados, desbussolados, desorientados, sem sentido na vida, sem propósito, a busca de sentido sem encontrá-lo. Quando o nosso homem interior foi fecundado pela palavra, ele gerou dentro de nós fé para crermos. A fé não é para todos, irmãos queridos. Há os que nunca vão crer, e você não tem que se desesperar por causa disso, porque quem gera fé no coração de um homem é Deus. E se Deus não gerar fé no coração de um homem, ainda que ele queira, ele não consegue ultrapassar o limite da geografia, da historicidade e da comprovação científica das coisas. Não tem sensibilidade, não é capaz de transcender. Mas quando Deus gera em nós arrependimento, quando Ele gera fé para crermos e arrependimento para nos prostrarmos ao Rei dos Reis, para elegermos o Rei como Rei da nossa vida,
não há quem possa fazê-lo. Mas nesse momento, entra dentro de nós um pendor natural pela palavra. Nós nos alegramos com a palavra. Eu me lembro de amigos meus que eram dependentes de algum tipo de droga e não podiam caminhar mais do que um dia sem elas. E o dia que eles se encontraram com Jesus, foi esse o dia em que Jesus começou a regular o interior deste amigo. É minha experiência pessoal também, mas eu estou te falando que não só comigo, mas na vida de muitos dos meus amigos, a presença da palavra gerou sentido, gerou prazer na vida, porque a palavra, ela é a guia e a âncora da nossa alma. Ela nos traz segurança. Gente, quando nós nos inclinamos ou somos inclinados à fé por meio da palavra, sabe o que acontece? A intensidade do espírito da palavra alcança o nosso espírito. Então não é já mais uma relação intelectual com a palavra, não é o mero preceito da lei do Senhor, mas é o espírito da palavra que alcança o nosso espírito. Uma nova dimensão é acionada quando nós nos relacionamos com a palavra, é a dimensão do nosso espírito. Deixamos de viver uma vida baseada só na geografia da alma, mas passamos a viver numa dimensão que está acima da geografia da alma. Nós passamos a caminhar na dimensão do Espírito, e a partir da dimensão do Espírito, a autoridade que há na nossa vida subjuga, como disse pastor Jean esta manhã, subjuga toda estrutura da alma humana. Ainda que eu sofra dores, quando eu ando no espírito da palavra, minhas dores estão subjugadas à autoridade da palavra no meu espírito. Por isso eu posso cantar e profeticamente cantar que jamais serei abalado. Não é de maneira nenhuma arrogância espiritual, é confiança na palavra. Sabe a diferença entre arrogância e confiança? É que a arrogância, ela é meramente humana, ela é altiva, ela é soberba, procede de um homem que se desorganizou, se tornou egóico. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles não são egóicos. A confiança não está na capacidade pessoal, está na palavra, no verbo que encarnou. Bom, quando eu olho e me relaciono com a palavra, preciso entender que ela vai trazer segurança para a minha alma desorganizada. Entende? Os homens estão desorganizados. Eu comecei esse seriado dizendo, irmãos, temos 18 milhões catalogados, 18 milhões de pessoas que estão sofrendo por algum desajuste na sua mente. São dados recentes, estão aí pelas redes sociais. 18 milhões de pessoas desorganizadas por dentro. Não é que elas querem, mas elas não sabem caminhar na autoridade da palavra. Então, elas se tornam reféns da ditadura da beleza, da ditadura do peso, da ditadura da indumentária, da ditadura do consumismo e de todas as outras ditaduras que desorganizam o interior deste homem. Mas quem vive debaixo da autoridade da palavra tem uma grande vantagem: viverá sempre acima das suas emoções. É alguém
que aprendeu a governar sobre suas emoções. Tem emoções e precisa ter emoções, mas suas emoções não comandam mais a sua vida. A sua vida é comandada pela autoridade do Verbo divino, do Messias que entrou em cada um de nós, gerando segurança, confiança para a nossa lida, para o nosso enfrentamento diário. A confusão some, porque a palavra tem a consistência da imutabilidade. A palavra tem a consistência de marcos seguros. Nesta era de relativização de tudo, tudo é relativo. Outro dia estava lendo um certo construto, vou evitar o nome do construto porque não quero polemizar isso, mas ouvi a defesa de um certo construto social, dizendo que alguns estão debaixo da ditadura da biologia. Pastor Eliel, faz favor. Nesse construto social, se afirma que esta figura, não, para mim não, olha para lá, meu irmão. De lado não é muito saudável. Tá tranquilo, estou vendo. Parabéns, já está fechando, hein, gente? Parabéns, viu, cara? Quando a gente quer, a gente pode, né? Parabéns. Imagina que este homem está debaixo da ditadura da biologia. Ou seja, ele tem uma alma feminina e um corpo masculino. Esse corpo masculino é chamado por esse construto de ditadura da biologia. Me desculpe, gente, mas eu não posso me emborrecer depois de 51 anos de idade. Não tem ditadura. Sabe o que acontece? Quando nós somos gerados pela palavra, a mente da gente é iluminada por esta palavra. Isso mesmo. E você não tem dúvida mais de quem você é em Cristo Jesus. Isso aí mesmo. Não tem ditadura. O que tem é um presente de Deus para a tua vida, Então não precisa mais ficar aflito, viu? A palavra revela quem você é. À medida que você se aprofunda em Deus, à medida que você caminha com Jesus, o teu interior vai sendo iluminado e você nunca mais vai ter dúvida daquilo que você é ou de quem você é, porque você é aquilo que Deus criou você para ser, uma pessoa livre de qualquer ditadura, de em qualquer instância, de qualquer situação. Você é. A palavra, ela ajuiza a nossa mente, ela organiza, ela traz saúde e juízo para cada um de nós. Você pode ter nascido um doidinho, ter vivido sua adolescência doidinha, você pode ser doidinho até agora, mas quando você é penetrado pela palavra, quando a palavra rasga a casca do seu coração, quando ela penetra as suas regiões abissais, quando ela revela o verbo vivo dentro de você, quando ela te revela o Messias, essa revelação vai trazer juízo para a sua mente, vai curar você, teus recalques, teus desvios, tuas loucuras, teus pensamentos devaneios, todos eles vão ser ordenados pelo poder da palavra consistente do eterno dentro de cada um de nós. A palavra, ela é uma bússola e ela é um mapa. Ela é mapa e é bússola, porque ela não deixa a gente desorientado. Eu tenho dito para vocês inúmeras vezes, a palavra não nos emburrece, não nos idiotiza, a palavra revela a sabedoria para cada um de nós. Se nós não entrarmos pelo espectro da religião, se a palavra for uma revelação no seu espírito, se o seu temor
não é dogmático, mas se o teu temor é resultado de uma relação, temor é respeito reverencial. Se o que você tem por Deus é um temor, um respeito reverencial, a palavra vai entrar dentro de você, ela vai esclarecer tanta coisa dentro do seu coração, ela vai organizar você pelo lado de dentro. Meu irmão, e vou te dizer uma coisa: se você estiver organizado pelo lado de dentro, se você obter vitórias pelo lado de dentro, você terá vitória em qualquer lugar onde você estiver. Repita comigo, por favor: ainda que eu habite o meio do deserto, por causa de mim, esse deserto florescerá. Sabe por que floresce? Porque a palavra é poderosa para transformar caos em ordem. E se você vive hoje um momento caótico, se as tuas crises existenciais levam você ao destempero constante, entenda uma coisa: o que você precisa é mais da palavra, mais da palavra, mais da palavra, mais da palavra, mais da palavra. Eu vou ler um texto junto com você. Está vendo, gente, como tua palavra me influenciou? Eu quis sair, mas não podia, meu espírito estava agarrado nisso aqui. Você entendeu, não é? Que Jesus, nosso Messias, Ele é o verbo, Ele é o substantivo que verbalizou, Ele encarnou, Ele é o verbo que substantivou. Sendo Ele a palavra, quando Ele entra dentro de nós, Ele vai mudar, vai nos curar internamente. Essa é uma das missões do verbo: curar nossas dicotomias, curar nossas dissonâncias cognitivas, porque Ele organiza mesmo. Ei, gente, Jesus é poderoso, o Evangelho é poderoso, e Ele muda as nossas estruturas, as mais complexas. Leia comigo, Salmo 119. Amo esse salmo. Podíamos até lê-lo todo de joelhos. Por que não? Não tem mais joelhos, é? Ok. Não é que de pé não funciona. A posição genuflexa é uma posição de rendição, né? E dependendo de como anda a tua alma, estar genuflexo diante da palavra. Eu tenho uma mezuzá bem na minha porta. Toda vez que eu entro em casa, toda vez que eu saio de casa, eu tenho a mezuzá. Daniel, meu filho, em cima da minha mesa tem uma mezuzá. A mezuzá, ela é uma representação viva da palavra. Toda vez que um judeu entra em casa ou sai de casa, ele está de olho na mezuzá. Você coloca a sua mão na mezuzá e afetuosamente traz a mezuzá para dentro de você. A mezuzá quer dizer: esta casa está debaixo da palavra. A Torá comanda a minha casa, comanda minhas emoções, porque às vezes a gente está destemperado. Você nunca. Eu estou falando de mim então, você nunca fica, eu fico. Eu, destemperado, quando a Torá governa a minha vida, o meu coração, isso aqui é uma mezuzá. Pode ser que esteja longe de você não ver, isso é uma mezuzá. Ela é colocada no umbral da porta, bem assim, de formas que educativamente nossos filhos, nossos netos, eles crescem com um fator decisivo na mente deles. Aqui em casa nós estamos debaixo da Torá. Aqui em casa quem manda é a palavra.
nós estamos debaixo da orientação da palavra. E quando você se põe debaixo da orientação da palavra, sabe o que acontece? Teus destemperos começam a se organizar, porque eles não suportam a palavra. O caos não suporta a palavra, porque ele falou e tudo se fez. Ele disse e tudo veio a existir. A palavra organiza o caos. Meu filho, essa é a sua. Bill trouxe de Israel e uma é sua. Essa daí é a sua. Meus netinhos e minhas netinhas, eles não vão ter dúvida. A vida deles será uma vida pautada na força da palavra. Salmo 119, versículo 96. Presta atenção na leitura desse texto, gente. Queria que você se focasse, mantivesse focado. Gostaria que seu espírito fosse capturado agora, para que não só sua mente fosse iluminada, mas também seu espírito iluminado. Olha o que diz esse texto: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Não, diga glória a Deus aí, não é possível. Ei, vamos trazer um glória a Deus amarrado pelo chifre para sacrificar aqui essa noite, não é possível. Diga: a palavra é ilimitada, o mandamento é ilimitado, a Torá é ilimitada, Jesus, o verbo é ilimitado. Uma salva de palmas a Ele. Toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Sabe qual é o problema? A gente subestima o mandamento do Senhor, porque a gente tem o mandamento como uma literatura, não como uma revelação. Não é de santuário para santuário, não é de tabernáculo para tabernáculo. Nosso tabernáculo terrestre se alimenta do tabernáculo terrestre, o celeste, meus irmãos. E está no tabernáculo celeste o mandamento ilimitado de Deus. Está no tabernáculo terrestre uma perfeição que é limitada. Portanto, acessar o mandamento que é ilimitado expande nossa perfeição que é limitada, e você vai crescendo de glória em glória. Bendito seja Deus. 97. Quanto amo a tua lei. É a meditação todo dia. E aqui está uma interferência, queria usar suas palavras, mas já não posso. Meditação. A gente tem uma relação muito frágil com meditação. Parece que meditação para nós é uma coisa que está fora da nossa cultura ocidental. Mesmo dentre os orientais, há um fator limitado na compreensão da meditação. Quem lida com a palavra ultrapassa a linguagem da alma. Então meditar é mais do que um exercício das nossas emoções. Meditar na palavra é ir além de fazer bem para a nossa alma. Meditar na palavra é alcançar esta transcendência, é ir além. Ninguém medita na palavra se não o fizer no Espírito, porque é no Espírito de cada um de nós, é no santuário interior que você vai encontrar a ilimitação da palavra. Compreende? É aqui que nós vamos nos expandir e o nosso tabernáculo crescer. É aqui que nós nos tornamos mais fortes que a própria dor. É aqui que nós
nos relacionamos com a cruz, é aqui que nos identificamos com a morte e com a ressurreição de nosso Senhor. Não é nem na alma nem na carne, elas são beneficiadas pela nossa meditação na lei do Senhor. Seu corpo vai agradecer, você vai ficar até mais jovem e mais bonito. Sua alma vai celebrar ao Senhor, porque ela se tornará mais tolerante, mais forte, mais poderosa, mais resistente, mais perseverante, mais corajosa. A alma, a lei do Senhor restaura a alma. Mas quem medita na lei do Senhor vai além do limite da alma, vai a revelação. Eu fico pregando, eu penso, meu Deus, durante quantos anos mais eu vou ter que estar pregando? Porque às vezes nossa relação com a palavra não é nem uma relação com o texto bíblico, que dirá com a palavra. Pastorei em uma igreja que as pessoas tinham uma mania, elas deixavam a Bíblia em cima da cadeira para marcar o lugar para o próximo domingo. Sabe o que eu descobri? Dezenas de irmãos não liam a palavra, nem meditavam todo dia, porque sequer acesso à literatura elas tinham, não levavam para casa. Se você quer ser forte nesta vida, você precisa ter uma relação intensa com a palavra do Senhor. Precisa ser o objeto da sua meditação. Você tem que perfurar, tem que se fazer xanã na alma da gente. A palavra precisa ultrapassar as calotas de resistência da nossa mente. A palavra precisa penetrar o mais profundo do nosso ser, e ela é poderosa para isso. Se você não subestimá-la, se você abrir o seu coração para o verbo, se você deixar ele iluminar o seu interior, então a lei do Senhor será a sua lâmpada diária, e você vai viver com diferenciais enormes na sua vida. 98, os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Diga glória a Deus. Não, vou ler de novo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Ou seja, os teus mandamentos estão sempre comigo. Os teus mandamentos estão sempre comigo. Comigo estão sempre os teus mandamentos. Por isso eu me torno mais sábio do que os meus inimigos. Você quer encontrar sabedoria, meu irmão? A palavra do Senhor é o antro mais poderoso de sabedoria. Abre seu coração e deixa a luz entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta. Abre bem a porta do teu coração. Só velha guarda, hein? Do céu. Meu irmão, quando a palavra entra dentro de você, ela vai tornar você sábio, não um estúpido religioso, não um boçal religioso. A palavra fará de você o homem mais sábio da sua família, a mulher mais sábia da sua família, fará de você o homem mais sábio do teu bairro, quem sabe o mais sábio do teu estado, quem sabe o mais sábio desse continente. A palavra vai alargando as tendas da nossa mente e gerando sabedoria sem cessar. Decida meditar, decida ousar, decida ir além do óbvio da palavra, decida ir além das teologias previsíveis, avance dentro do espírito da revelação que a palavra traz, e você vai perceber que você vai se tornando cada vez mais sábio nessa terra. Versículo 99, esse Salmo 119 nunca mais será o mesmo para você. Versículo 99. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Sabe o que é isso? Acesso à palavra, acesso aos segredos de Deus. Há códigos escritos ali, que eles vão se revelar a você
na medida que você alcança a dimensão do Espírito da palavra, e aí os teus mestres vão precisar aprender com você. Aprende? Vai gerando tanto poder na nossa vida, que os nossos mestres, com todo respeito, você vai crescer mais do que eles. Espero que eu seja um deles. Não, um dos teus mestres, que você cresça mais do que eu, vai ter que se esforçar, porque eu também vou querer crescer mais. Então nós vamos para uma concorrida e saudável caminhada no Senhor, não é? Vamos todos nós crescendo de glória em glória. Agora, isso não se dá de culto em culto. Hoje à tarde eu estava pensando, meus irmãos, eu tenho irmãos que estão passando, irmãos nossos aqui da congregação, assim, histórias que eu conheço, outras que eu não conheço. Alguns dos meus irmãos estão passando dias difíceis, mas ao invés de recorrer à palavra, estão recorrendo a outros métodos. O método da culpa. Já sei que o carro de alguns, a culpa é minha. Não, já ouvi dizer. Por incrível que pareça, mas eu mato no peito e faço gol. Nem me deve, nem precisa me pedir perdão, que já está perdoado. Uns culpam a mulher, outros culpam o marido, outros culpam o diabo, que é um cara sempre culpado, né? O herdeiro da culpa eterna. Uns culpam Deus. Você acha que não? Sim. Tem muita gente cheia de dores, criou expectativa exagerada em Deus, saiu frustrado e hoje Deus é culpado do seu caos. Sua alma está desorganizada, mas não recorre à palavra. Vou dizer uma coisa, essa tarde eu chorei, pensando em alguns de vocês, dos que eu conheço, que não estão recorrendo à palavra para sair do caos existencial. Como eu sei disso? Vocês nem vêm ouvir a palavra. Acha que faz em casa? Não faz mesmo. Se não faz aqui, não faz em casa. Não se aprofundam. Então não tem organização interior. Não tem como. Cara, você precisava estar aqui hoje de manhã para ouvir a baita da palavra reguladora que nós ouvimos. Onde está tu? Bicho, tem muita roupa para lavar. Lá em casa também tem. Sabe o que eu faço? Eu cheguei de viagem ontem. Tirei minhas roupas e joguei tudo na máquina lá, entende? Assim, a gente vai remindo o tempo. Ao invés de eu ficar chorando, reclamando, murmurando, eu vou trabalhando, vou ganhando tempo. Eu não tenho tempo mais de falar mal da vida dos outros. A palavra me regulou, entendeu? Eu não tenho tempo de ficar pensando na morte da bezerra. Eu tenho mais o que fazer. Eu não posso parar na vida. A palavra me deu força, me deu ânimo. Eu sou cheio de poder da palavra na minha vida. Eu destilo poder durante a minha existência. Eu mato no peito, boto no chão, faço meu gol com a esquerda, faço meu gol com a direita, eu vou andando. Né? Graças, amore. Também estou contigo, minha amiga. Querido, não perca tempo. O tempo que tu está perdendo, tentando encontrar um chifre na cabeça do cavalo, medita na lei do Senhor. Deixa ela curar você. É meditando que a gente é curado pela palavra. Verso 100. Eu sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. O que a gente espera dos idosos é que eles sejam prudentes. Aí o salmista diz: eu me tornei mais prudente do que os idosos, porque os teus preceitos estão... Não, guardado não é dentro da gaveta não, né? Guardado é no sentido do cumprimento. Eu penso, eu ajo, eu compreendo, eu vou e volto. O teu preceito, o teu mandamento, a tua palavra, a tua lei, a Torá, é minha meditação. Por isso eu estou me tornando mais prudente do que os idosos. É claro que os idosos que não estão com o preceito no seu coração, então quer se tornar um homem prudente. A escola de prudência chama-se a palavra. O Espírito vai guiar você a toda a verdade da palavra, vai guiar você
aos fundamentos mais dignos e honestos da palavra. Já contei para você a dificuldade que eu tinha. Eu me sentia extremamente rejeitado. Passei uma adolescência me sentindo, não é que eu fosse, eu me sentia, sabe, entre aquilo que é e aquilo que você se sente, eu me sentia rejeitado. Criei um personagem à parte, que era um bom moço, para que todo mundo gostasse desse bom moço, e eu assumia o personagem do bom moço, mas eu não era o bom moço, era eu e um personagem que eu tentava imitá-lo, porque eu me sentia rejeitado. Rejeitado pelo meu pai, por exemplo. Sabe o que me curou? A palavra. Um dia, eu peguei a palavra, bem diante de mim, e eu nunca subestimei a palavra. Eu tive experiências, assim, indizíveis com a palavra. Nesse dia eu estava lendo a palavra, e a palavra me disse: ainda que tua mãe ou que o teu pai te desampare, eu, todavia, o Senhor, não desampararei você. Meu irmão, vou te contar. Aquilo entrou dentro de mim de uma maneira tão poderosa que foi comprimido de uma vez só. Entrou dentro de mim uma convicção, porque o espírito da palavra é esse, não é? Ele não faz bem só a mente, ele entra dentro de você. O espírito da palavra me trouxe convencimento, eu entendi tudo. Eu entendi que eu podia até ter sido fruto de um estupro, podia até ter sido fruto de um acidente de carnaval, podia ter sido resultado de uma aventura, mas o amor de Deus, a maneira, o veículo, a condição que Deus usou para me trazer ao mundo é menos importante do que o fato dele ter me trazido ao mundo. Ele se tornou meu responsável, ele se tornou meu pai, minha mãe. Por isso que Jesus disse: meu pai, minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. É que o tabernáculo terrestre, quando se conecta com o tabernáculo terrestre, não importa quem utilizou, que método utilizou para trazer você na terra. O tabernáculo celeste, o Deus Todo-Poderoso é o teu verdadeiro Pai. Ele trouxe você à existência, Ele trouxe você para mudar realidades nesta terra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, não é possível que durante tantos anos da minha infância, da minha adolescência, eu tenha passado por este conflito, tanta luta, para eu não ser nada. Eu devo ser alguém muito importante. Minha mente começou a se abrir. Eu comecei a entender que eu não precisava representar, que eu era uma obra de arte, esculpida pelo buril e pelo martelo do Senhor. Ele usou cada dor para reforçar detalhes na minha vida. Ele usou cada situação inóspita na minha vida para fazer de mim quem eu realmente sou. Quando eu entendi este amor incondicional de Deus, que Deus me ama independente daquilo que eu represento, Ele ama aquilo que eu sou e não aquilo que eu quero que as pessoas pensem que eu sou. Ele me ama nu, no corpo e na alma. Ele me ama despido, Ele me ama ainda no meio das minhas loucuras. Ele me ama e não o resultado que eu produzo para Ele. O interesse de Deus não é no meu resultado, o interesse de Deus é na minha vida. Deus ama você, ponto final. Quando eu entendi isso, a Torá me curou. Na verdade, o Salmo me curou, a palavra me curou, o mandamento me curou. Minha relação com meu pai continua a mesma, mas a minha relação com a vida mudou por causa da palavra que regulou o meu interior e sarou a minha dor. Amém? Sou mais prudente do que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Ah, meu Deus do céu.
Eu sei onde eu estou, só quero pular aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Essa poesia talmúdica do salmista, ela é impressionante. Eu quero ir ao Salmo 105, porque minha hora já se esgotou, e eu vou parar aqui. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa é uma estrutura da poesia talmúdica, é o avanço das intensidades, né? O avanço das intensidades. Olha aqui, é lâmpada para o meu pé, é aquilo que ilumina aqui, pertinho, bem perto de mim, e luz para o meu caminho, aquilo que ilumina lá longe. Quando você se devota à palavra, quando você se rende ao compromisso com a palavra vai trazer luz para as coisas que estão acontecendo aí, bem pertinho de você. O que anda acontecendo na vida dos teus filhos, o que anda acontecendo nos teus negócios, o que anda acontecendo na tua vida, aquilo que estão tramando contra você, aparece tudo, mas também será luz para o teu caminho. Então você não precisa ter medo nem de hoje, nem ter medo de amanhã. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Lâmpada e luz, lâmpada e luz, lâmpada e luz. Oh, meus irmãos. Eu vou terminar por onde começamos hoje. Hebreus capítulo 2. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O meu rogo essa noite não é a Deus, é a minha linda congregação. Nos apeguemos mais firmemente à palavra, irmãos. A palavra não fará de você um bom religioso, fará de você um vitorioso. Tire suas lentes adoecidas da religião e use o manual do fabricante para mudar a história da sua vida. A palavra vai iluminar você de tal maneira que você sempre será maior do que os problemas que você passar por eles. Isso é resultado de uma relação orgásmica com a palavra. Você e a palavra. Esta relação vai construir em você um homem novo. Seus filhos merecem um homem melhor. Boa noite. Suas filhas merecem um homem melhor, e a palavra vai melhorar você. Seu marido precisa e merece uma mulher melhor, e a palavra melhora as mulheres. A palavra melhora os maridos. Estava ouvindo um testemunho essa semana, e a mulher dizia para o seu pastor: pastor, eu estou com ciúmes de Deus. E o pastor perguntava: por que, minha irmã, a senhora está com ciúme de Deus?
porque meu marido tem mais tempo para Deus do que para mim. Bom, se ela está falando a coisa certa, porque ela pode estar dizendo que o marido está mais enfiado na religião do que em casa. Mas não foi isso que ela disse. Ela disse: eu estou com ciúme de Deus, porque meu marido gasta mais tempo com Deus do que comigo. Deixa eu explicar uma coisa a você. Nenhum homem precisa ter medo de uma mulher que se tornou amiga de Deus. Vocês não ouviram? Eu vou falar para eles aqui agora. Depois eu volto aqui. Estava dizendo para eles ali, eles não tiveram a mínima reação, nem levantaram a sobrancelha. Eu disse para eles que nenhum homem precisa ter medo de uma mulher que se tornou amiga de Deus. Vou voltar para lá. Vocês vão ver agora a reação. É que vocês não entenderam, né? Embolou aqui. Eu disse para eles agora que nenhuma mulher precisa, ou nenhum marido, nenhum homem, precisa ter medo de uma mulher que se tornou amiga de Deus. Mas nenhuma mulher também precisa ter medo de um homem que se tornou amigo de Deus. Os amigos de Deus sempre cuidam muito bem da sua família. Eles reclamaram que na filmagem eu fico mais aqui do que aí. Então bye bye, eu volto qualquer hora dessa aqui. Mulheres de Deus, homens de Deus, rapazes de Deus, meninos de Deus, nenhum pai precisa ter medo de filhos que se tornaram amigos de Deus. Quem se torna amigo de Deus se torna um caminhante do caminho, que é o verbo, que é a verdade, que é a vida. Seu nome é... Ok, saio fraquinho, vamos agora a Vera, tá? Tá gravando, hein? Que é Jesus. Quando nós passamos a caminhar em Jesus, a gente não vira bobinho. A gente se torna forte, é capaz de perdoar ao invés de dar um murro na testa. Forte, porque domina a sua carne. Entende? Se tornou mais poderoso do que seus músculos. Se tornou mais inteligente que os homens da sua época, porque não usam cartão de crédito além do que podem. Homens cheios do Espírito Santo e mulheres cheias do Espírito Santo não gastam mais do que podem. A palavra vai te ensinar isso. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo ajudam outros que estão no sufoco. Promessa de Deus para a vida dos santos. Eu quero desafiar a dar marcha ré. Assim, é uma expressão que pode ter sentido. Eu queria propor que nós voltássemos ao primeiro amor. O que é primeiro amor? Primeiro amor é um tempo de ingenuidade, inclusive, de crédito total à palavra, de fé, de crer no poder da oração. É que às vezes a gente está tão ferido, a gente passou pela mão de tanta gente, foi tanta promessa, tanta profecia, tanto balangandã, tanto tititi, tanto bafafá, que chega um momento que a gente nem acredita mais em nada. Fica ganhando esses atalhos, entende? Um atalho daqui, um atalho dali. O que falta nessa igreja da colheita é um bom culto do fogo. Chame o bombeiro, filho. É fogo todo, estou incendiado aqui. Não é possível que você não se incendeie. O que tu quer dizer com fogo? Ah, se tivesse um profeta toda noite que... Aqui essa igreja é guiada pelo poder da palavra. E é isso aí e acabou. A palavra é nossa profecia. A palavra é a nossa direção. Vou te falar.
É por isso que muitas vezes nós temos bons irmãos desorientados, porque se apartam da firmeza, da solidez, da estabilidade da Torá e vai buscar doidinho por aí. Tá, desculpe se você não quer ouvir, mas eu estou com o microfone na mão, vou falar. Eu tenho uma responsabilidade. Gente, você não tem que concordar comigo, nem tem que congregar conosco. Mas se vai congregar aqui, precisa saber como nós somos, para não ficar falando mal de mim do lado de fora. Uma hora dessa você vai se dar mal, hein? Não é ameaça, não. É que você não trata com justiça aquilo que é justo. Fica difamando os homens de Deus. Já te falei que meu espírito zanza por aí. Sim, zanza mesmo. Eu só não quero constranger ninguém publicamente, mas que zanza, zanza. Que deve ter mais cuidado ao tocar no seu pastor, deve ter mais respeito. Vocês não me veem metido em falcatrua. Pode procurar qualquer político dessa cidade aqui se tem alguma falcatrua minha aí. Pode procurar qualquer mulher dessa cidade se tem alguma loucura minha. Eu ando na integridade da palavra. A palavra é o fundamento da minha vida. É o fundamento da minha história. E eu estou chamando você para este fundamento. Alguns de vocês já andam na verdade, e eu louvo a Deus e aplaudo a vocês que andam na verdade. Mas aqueles que não estão andando na verdade, eu animo a vir para a verdade. Entende? Eu não tenho que fazer pirueta aqui para você acreditar em mim. Eu digo a verdade. Se tu é da verdade, a verdade entra. Se não é, a verdade não entra. Então caminhemos, irmãos, com sobriedade. Oh, meu Pai Celestial, quero terminar aqui. Essa noite nós vamos dar um salto. Eu vou voltar para dentro da mesa. Essa noite, eu rogo ao Espírito Santo com a pureza e a honestidade do meu coração. Você não tem que acreditar em mim, mas não critique minha fé, porque eu não critico a sua. Quem doutrina esta igreja é a palavra, e eu sou o mestre desta igreja. Então quem regula a doutrina dessa igreja sou eu, e me responsabilizo diante de Deus e diante dos homens por isso. A mais alta corte dos eruditos da teologia desse país me reconheceram. Fui reconhecido entre eles como doutor na palavra. Não estou falando com arrogância, desculpe se pareço isso, mas eu estou reivindicando o direito de pensador dentro desta igreja. Você pode não concordar comigo, mas precisa respeitar o que eu tenho ensinado, porque eu não estou jogando você no inferno, eu estou tirando você das regiões das angústias e plantando o mais saudável evangelho possível dentro de você. Nós estamos diante de um desafio, sabe por quê? Nós vivemos nessa terra e pouco transcendemos. Eu olho para este pão e tudo que eu vejo é pão, fibras de trigo beneficiadas. Aí chega Jesus e diz com um pão em sua mão: este é o meu corpo. Daí o que fazem os simbologistas? Eles defendem a ideia de isto representa o corpo do Messias. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que Paulo, o apóstolo, disse. Ele disse que este é o seu corpo, esta é a sua carne. Você tem agora o desafio de transcender e acessar o corpo que está oculto neste pão. Mysterium. A mesa eucarística é um mistério.
como o mistério é o batismo. Há coisas que são acessadas no batismo que os nossos olhos não veem. Há coisas que vão acontecer aqui agora que os seus olhos podem não ver. Estava conversando com o Ricardo hoje. Ele disse: bispo, eu estava aqui na Nampula Velha, lá numa aldeia remota de Moçambique. E ele disse: nós estávamos diante de uma mesa, a ceia, a mesa eucarística posta. Presta atenção nisso, gente, por favor. A mesa posta, e os irmãos não tinham vinho, nem tinham suco de uva. O que eles tinham era um refrigerante. Eu não vou fazer propaganda também aqui, mas imagina qual é, né? Aquele demônio da cabeça vermelha, corpo preto. Eles colocaram aquele refrigerante dentro do copo. E Ricardo me disse: bispo, ao tomar aquele copo de refrigerante, aconteceu algo espantoso. Eu tomei vinho, eu senti o sabor da uva. Foi posto o refrigerante, mas eu tomei vinho. Sabe o que isso quer dizer? Que há um mistério. Um Elias come o pão e toma um vinho e anda 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. De onde vem esta força? Do mistério do pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí, ao invés do Espírito comandar a nossa revelação, os simbologistas é que andam comandando a nossa mesa, comandando a nosso entendimento. Aí eu venho na contramão deles e você não consegue acreditar que eu estou falando a verdade. Não fale mal de mim por causa disso. Quero aproveitar a ceia para explicar isso a você, para você nunca mais pecar contra mim e contra o púlpito desta igreja. Não brinque com aquilo que nós estamos levando radicalmente a sério. Isso não pode mais ser feito nesta igreja. Se você não tem fé para comungar, não comungue. Mas não macule a revelação e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a igreja. Não enfraqueça a fé de outros. Se você não consegue transcender, não transcenda. Continue comendo pãozinho não pejorativamente, o pãozinho. E o seu cálice. Continue comendo, você não vai para o inferno por causa disso. Mas não limite a fé daqueles que já conseguem acessar o sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa não é uma mesa canibal. Essa é a mesa eucarística. É a mesa do Senhor. Aqui está o seu corpo e aqui está o seu sangue. Você não vai ter este elemento transubstanciado, mas será consubstanciado. É uma palavra de reflexão teológica para argumentar que nem é pãozinho, nem é fibra de carne humana, nem fibra de carne de trigo. É a presença real do Senhor. Neste momento você pode ser curado com a presença real do Senhor. Meu avô cantava uma canção que dizia: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. A sublimidade desse momento, maculada por esses malditos literalistas que nos impedem de acessar o corpo que nos cura, o sangue que não coagulou. Mas eu os exorto em nome do Senhor
a comer e a beber com a maior dignidade que você possa. Não é que você não pode, mas recrute toda a fé que você puder e desafie o Senhor. Pergunte para Ele: este é o teu corpo? Ele vai curar você essa noite. Perdoados estão os teus pecados. Bendito seja Inei Matov Umanaim Shevet Ahinga Miarra. Que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Senhor, ordena a sua bênção ali. Amém.